Sabe, faz ao vivo. Vou botar Olá, no mudo aqui, hein? olá. Como vão todos? Espero que estejam bem. Na semana passada, nós estivemos aqui conversando um pouco sobre as forças de caráter e o nosso tema continua sendo o mesmo. Como é que nós vamos utilizar essas forças de caráter, né, para que elas possam contribuir como um fator de resiliência para que a gente, nesse momento em que a gente está vivendo, né, momento em que a gente está vendo de crise, mas, na verdade, quando a gente trata de força de caráter, a gente trata, né, dessas forças também para a vida como um todo, não só para esse momento, mas nós vamos pensar nisso, na conexão com as forças de caráter como um fator de resiliência. Como é que nós podemos trabalhar essas nossas forças, né, e tratar delas para que elas se tornem um fator de resiliência. Resiliência é a capacidade da gente passar por uma crise e sair dela melhor do que a gente entrou nela. Não é isso, professor Mário? Ok, sim, é isso mesmo. Estamos com muito prazer no segundo encontro de 4 destas propostas que a Relapa está organizando para contribuir nesses momentos tão difíceis, desconhecidos para nós. E o nosso foco é como aplicar as forças de caráter, que são uma das bases do estudo da psicologia positiva, para poder lidar com esta dificuldade. Então, são estes estamos no segundo encontro, onde a gente vai ver alguns temas, vamos ter o terceiro, vamos ter o quarto e ainda vamos ter um quinto encontro com alguma surpresa que a gente está preparando. Agradecemos a presença de todos que já estiveram no primeiro encontro conosco. Ficamos muito contentes por nos honrarem com a presença de vocês e a participação. Tivemos contatos e a gente vai aproveitar isso e a gente vai estar retomando, e o foco deste workshop aplicado é isto. Professor Emerson Pacheco. Olá, pessoal. Ficamos felizes de ver vocês aqui de novo, nosso segundo encontro. Esperamos que vocês tenham se deliciado e se surpreendido com os resultados aí das forças. E a gente está muito confiante de que essas forças vão alavancar os seus resultados nesse momento que a gente está vivendo hoje coletivo. Então, vamos lá. Vamos agora aprender e nos mergulhar nas forças. Não é isso, Ricardo? É isso. Então, eu vou pedir ao professor Mário que passe, então, as primeiras transparências. A tarefa de casa era fazer o teste. Então, a gente espera que todo mundo tenha feito o teste e que todo mundo esteja com seus resultados na mão. Muito Ricardo, bem. uma pergunta. Para quem não fez, e esta é a aula que ele está assistindo, em que consistia esse teste? E para quem fez, o que é e como que isso vai sendo aplicado? Porque eu estou recebendo algumas mensagens aqui que estão perguntando que teste que é esse? Muito bem. Então, para quem fez o teste, esse é um teste que é uma forma da gente fazer a leitura dos sujeitos, é uma forma da gente entender como é que nós estamos, né? E esse teste, ele fala das nossas 24 forças de caráter. Todos nós temos 24 forças, ninguém nasce sem uma delas. Então, todos nós, para começar, temos essas 24 forças. Quem, por acaso, não fez, vai ouvir a nossa conversa, pode anotar, fazer as anotações, em seguida faz o teste e volta para, inclusive, ouvir novamente essa mesma gravação, porque esses nossos encontros eles ficam gravados. Então, as pessoas que, por acaso, não tiverem com o teste na mão, poderão depois fazer o teste, voltar e ouvir a gravação. Ok? Muito bem. Essas 24 forças de caráter, que agora vocês têm um resultado aí de 1 a 24, inclusive, nós deixamos aqui, vamos voltar, né, a insistir com o endereço, para quem não fez, nós vamos passar o endereço para vocês, que é o endereço do viame.org. Lá você pode optar por fazer, inclusive na sua própria língua, e lá também você pode optar por 2 tipos de teste. Um para pessoas de 10 a 17 e outro para pessoas de 18 anos para frente. Muito bem. Essas 24 forças de caráter, elas foram fruto de um estudo muito profundo, que passaram desde os filósofos gregos até todos os livros sagrados,
né? Foram estudar os indianos, os livros sagrados indianos, foram estudar o livro do Zen Budismo, o Alcorão, a Bíblia. Todos os livros sagrados foram estudados para que a gente entendesse como é que se organizam essas 24 forças de caráter. E elas se organizam elas estão didaticamente distribuídas em 6 virtudes. Essas virtudes, elas são uma categoria superior. Então, para cada virtude, nós temos 4, 5 ou 6 forças de caráter. E cada pessoa, veja bem, aí o importante não é saber se você tem mais forças nessa virtude ou mais forças naquela virtude, não. Né? Vamos pensar que o importante não, pode, por favor. Não. Ah, ok. O professor Mário está voltando aí só para a gente recordar as forças. Quais são, professor? Então, ok. Então, pode voltar mais algumas transparências, por favor. Pode voltar mais algumas. Não. Pode voltar mais algumas transparências. Aí. Então, vamos, por favor, passar rapidamente quais são as forças aí, professor. Por favor, pode passar. Nós temos a virtude da sabedoria e do conhecimento com 5 forças: criatividade, curiosidade, senso crítico ou discernimento, amor ao aprendizado e perspectiva. Uma mais. Temos a virtude da coragem, bravura, perseverança, honestidade ou integridade, entusiasmo ou vitalidade. Uma mais. Temos a virtude da humanidade, que tem o amor, a bondade ou generosidade e inteligência social. Temos a virtude da justiça. Nessa virtude, nós temos trabalho em equipe ou cidadania, imparcialidade e liderança. Mais uma. Temos a virtude da temperança, que temos aí passando pelo perdão, humildade, prudência e autocontrole. E temos a virtude da transcendência, que passa pela apreciação da beleza e da excelência, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Agora, podemos passar para frente e só dizer para vocês o seguinte, minha gente: não há uma força melhor do que a outra. Não essa força é melhor do que a outra. Quando as pessoas fazem o teste, imediatamente elas ficam pensando: será que deu tudo certo no meu teste? Será que o resultado é bom ou ruim? Vamos sair dessa dicotomia. As forças não são boas ou ruins. Elas são uma forma da gente desenhar como é que nós atuamos no mundo, como é que nós, né, em algumas situações. Então, elas são, na verdade, as virtudes são características definidas, inclusive, pela filosofia. Agora, as forças são caminhos para essas virtudes. Quer dizer, na medida que a gente trabalha essas forças, nós estamos caminhando para sermos virtuosos naquelas situações. Além disso, nós temos temáticas situacionais, hábitos específicos. E esses hábitos levam a gente a agir de uma forma ou de outra, em determinadas situações. E na semana que vem, nós vamos falar aqui do conceito-chave, que fala de competências, habilidades, atitudes, fala dos valores e fala também do meio ambiente. Mas eu quero passar agora para o professor Mário para que ele continue falando aí das forças. Não é isso, professor? Ok, vamos falar então. O Ricardo falou como que estão organizados. Falamos para que apliquemos os testes. Para quê? Para conhecermos quais são as nossas forças, qual é a ordem da hierarquia, ou seja, são 24 forças, que estas 24 forças estão dentro de 6 virtudes, tá ok? Então, tem vários trabalhos para aumentar o autoconhecimento. Provavelmente quem está aqui, se não teve ainda contato com isso, ele começa a ver qual é a ordem e a hierarquia destas forças. Todos temos a capacidade de desenvolver estas forças, só que alguns, os 5 primeiros, são o que mais nós aplicamos. Essa análise pode levar, por exemplo, como que eu estou aplicando isto na minha vida. Tem um fator que é muito importante, que é também de avaliar. Eu não estou usando demais as forças, porque estas forças, eles têm extremos.
Então, a aplicação, o ideal é o equilíbrio no ponto, no meio. Acho que no outro encontro já falei, dei o exemplo, por exemplo, da humildade. Tá? A humildade é o quê? Neste conceito, desde a ciência, a definição vai ser o quê? É assumir quem você é. Nem a quem, nem além. Eu acho que é ao contrário, mas tudo bem. O oposto, ou seja, alguém que é muito humilde neste conceito, é o quê? Aquele que não assume as suas forças, o que funciona nele, como que vai ele ser quem é ele. A mesma coisa, quem começa a falar muito do que ele não é, além, também não é humilde, é o que mais a gente usa. Então, é começarmos a observar no processo de autoconhecimento, nesses 5 que está me saindo dentro da hierarquia, eu estou exagerando nisto? Exagerar no perdão é o quê? Está todo mundo fazendo algo para mim, eu não coloco um limite. Ou seja, tem toda uma questão nisso tudo. Lembrando que a base das forças, e que o Ricardo já falou, essas forças estão alinhadas às virtudes. Já na Grécia, o Aristóteles definiu que o bem-estar eudaimônico é a vivência pelas virtudes. As forças são um caminho para chegar para estas virtudes. Então, por isso, a prática consciente, autoconhecimento tem muito a ver com consciência. O quanto que eu sou consciente das minhas forças, como que eu estou aplicando e como que eu posso aplicar melhor agora ainda nestes tempos tão difíceis. Vocês olhando todas essas forças, aí você tem praticamente todas as ferramentas que você pode aplicar para passar por esta crise, para vermos e chegarmos à resiliência. Estamos todos nesta dificuldade e a nossa intenção aqui é esta. É isto, Emerson Pacheco? É isso, Mário. Então, quando você fala sobre... A gente já tem esses recursos à disposição. Aqui uma reflexão adicional é, vocês fizeram esse teste, reflita sobre situações no passado em que vocês tiveram também desafios, como a gente está tendo hoje, nessa coletividade, os problemas ligados ao coronavírus e as questões econômicas. E olhando esse teste que vocês fizeram, quais foram as forças que vocês utilizaram para lidar com crises passadas? Então, esse é o primeiro insight que a gente pode ter. Trazer essa experiência do passado, que talvez esteja esquecida aí, mas existe, para lidar com a situação atual, que parece ser tão diferente. Então, isso é uma reflexão. Não é isso, Ricardo? É isso, professor, exatamente. Eu vou pedir ao professor Mário, então, que coloque mais um slide para que a gente possa seguir. Porque nós estamos falando exatamente de como é que essas forças atuam na nossa vida, né? Então, vamos entender um pouco mais essas forças. Vamos entender como é que elas... Porque saber somente quais são as 24 forças e a ordem delas é um ponto. Agora é que a história começa. Agora é que a nossa conversa começa. Então, eu vou pedir para mais uma transparência. Por quê? Como nós vimos, essas forças, elas, quando foram criadas, elas tinham algumas características, tiveram alguns critérios para utilizar essas forças. Primeiro é o seguinte: por que eles foram estudar tantos livros sagrados? Porque eles queriam o seguinte, que essas forças tivessem validade em todas as culturas. E por que vocês olham lá e vão ver que o teste ele tem muitas línguas? Porque vocês vão encontrar curiosidade no Brasil, vocês vão encontrar curiosidade no Japão, na Alemanha, vocês vão encontrar curiosidade em todas as culturas, na Rússia. A diferença é o seguinte: as perguntas que se faz para um japonês para definir o que é curiosidade são diferentes das perguntas que se faz para um russo ou para um alemão ou para uma pessoa no Brasil. Então, a ideia é que essas forças sejam encontradas em todas as culturas. Depois, que elas sejam valorizadas pelo que elas são e não como meios para atingir outros fins. Então, por exemplo,
não adianta a gente pensar em forças, então tá bom, eu não tenho liderança, eu vou desenvolver liderança, quando eu tiver com a liderança bombando, eu vou ser gerente. Não é isso. Não é dessa forma. Nós não podemos usar as forças dessa forma, que seria um equívoco. Essas forças que a gente vai descobrindo ali, as 24 forças, é como a gente é no mundo. Aí, se der amor como a minha primeira força, ótimo, e eu sou o gerente. Você vai ser um gerente amoroso. Isso é que importa. E a outra questão que é muito importante, gente, é o seguinte, é que elas são maleáveis. Então, elas não são fixas ao longo da nossa vida. Quando talvez, se a gente tivesse feito esse teste com uma outra idade, daria um resultado um pouquinho diferente. Mais para frente, daqui a 2 anos, pode ser que o resultado varie um pouco. Então, essas forças são maleáveis. Isso é muito importante. Como vimos, elas estão distribuídas em 6 virtudes, são 24 forças de caráter, e elas aparecem dependendo do contexto. Familiar, laboral, escolar, social, comunitário, depende de onde a gente está. E aí, nós temos também as temáticas situacionais. Quer dizer, além dessa classificação, as pessoas, por favor, você pode só voltar uma, professor Mário. Além dessa classificação, as pessoas têm hábitos, têm costumes, e é disso que a gente vai falar, inclusive, mais na semana que vem. Não é isso, professor? É isto, e o que eu estou pensando? O que tem a ver, novamente, para você que pela primeira vez você está entrando aqui, a nossa proposta, resiliência, conexão, forças de caráter. O Ricardo mencionou o conceito-chave de aprendizagem. Algo que eu não sei, tá? Eu vou aprender. No conceito-chave, a aprendizagem tem a ver até mesmo com a força de caráter da sabedoria. O conceito-chave que o Ricardo vai falar mais detalhadamente, porque ele propôs isto, é que você tem que ter um conhecimento. Agora você fez o teste e você já sabe. Com isto, você criar uma habilidade, mas e o principal é atitude. Qual atitude que eu vou tomar agora, neste momento de dificuldade? Como eu vou lidar com esta circunstância dificilíssima para você, para outro mais, para outro menos, mas como eu vou lidar com isto? E ao lidar com isto, ele vai me levar à resiliência. Pensando em resiliência, eu pensei até no conceito da resiliência indireta. O que é esta resiliência indireta? É como que eu vou aprender com o outro sem eu ter que ter passado por essa experiência. Ou seja, a grande maioria, hoje em dia, a gente está se cuidando, a gente está ficando em casa, se preservar para não ter que passar pela experiência de pegar o vírus Covid. Então, a gente está vendo os outros que sofreram, eu estou levando em conta isto e eu estou evitando. Mas com isto também eu já sei lidar. Aí vai vir uma força de caráter, o amor, ou na humanidade, ou solidariedade, vai ser o quê? Eu me solidarizar com o outro. Só que esta resiliência indireta não implica ter pena de alguém. Não. Implica eu me colocar no lugar dele, do sofrimento, para poder ajudá-lo, para sair desta, e olhando também a força que ele está aplicando, porque todos temos estas forças e todos aplicamos, mas de uma maneira não tão consciente. Aonde que nós estamos querendo levar? É que isto seja uma consciência pela qual eu levo minha vida, pela qual eu estou entregando a minha melhor versão, tá? Então, estes são os processos que a gente está levando para poder aplicar de maneira prática na vida. Emerson Pacheco. É isso aí, Mário. Então, de fato, são recursos, né, que a gente precisa para atingir um resultado que a gente quer. Nesse caso,
você provavelmente vocês vão ter objetivos, vocês têm metas e o que está acontecendo hoje é um obstáculo para chegar nisso. E o que são as forças de caráter? São recursos que a gente tem para lidar com esses obstáculos e chegar nos nossos objetivos. Então, o que a gente está aprendendo aqui é justamente isso. Como é que a gente pode usar essas forças para chegar onde a gente precisa? Então, estamos falando aqui de não ficar sendo vencidos pelas circunstâncias externas, mas usar o que a gente tem, né, os nossos recursos internos, as forças são recursos internos, para nos habilitar a atingir os nossos objetivos, né, voltar a viver, a sobreviver, a viver, a ter resultados econômicos, já estar com a nossa família, ter conexão. Faz sentido, Ricardo? É exatamente isso. Vou pedir ao professor Mário para mais um slide. Vamos avançar com mais um slide. Sim. Por quê? Porque Antes, Ricardo, eu acho uma questão muito importante lembrarmos o seguinte. Esta questão sobre várias linhas de psicologia ou escolas vão falar deste ponto. Sobre o que realmente, ou sobre quem realmente eu tenho controle, é sobre mim. Tudo o que acontecer fora de mim, eu não tenho controle. Tá? Agora, eu posso fazer o que com que está acontecendo lá fora? Sim, eu. Então, por isto passa a ser uma ferramenta fundamental você conhecer as tuas forças para lidar com isto. E isto fora é o seguinte, eu tenho o poder de eliminar o vírus? Quase ninguém, por enquanto. Eu tenho o poder de mudar a outra pessoa? Também não. Então, a gente se foca muito, a nossa atenção vai muito nestas questões que não é a realidade. A gente foca muito em querer mudar o outro, o contexto, e na realidade a gente não pode fazer muito pouco sobre isso. Agora, sim, eu tenho todo o poder de eu ver o que eu posso fazer respeito a isto. Então, Ricardo, era só um pouco isto para a gente levar em conta porque são inúmeros os lugares, as circunstâncias onde a gente pode aplicar as forças de caráter. Era isto, já vou colocar. Perfeito, é exatamente isso. Então, vamos ver agora uma outra coisa, um outro aspecto importante dessas forças, né? Então, nós temos aí, todo mundo tem na mão um resultado parecido com esse aqui, ó, né? Bem parecido com esse, em que tem lá os primeiros 1, 2, 3, 4, 5, até a 24ª. Muito bem, mais uma slide aí, por favor. Então, existem algumas coisas que são muito importantes. A primeira é a gente entender qual é a nossa força de assinatura. Depois, como é que essas forças se combinam? E quais são as forças de situação ou forças fásicas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre forças de assinatura. Mais um slide. O que são forças de assinatura? Aquelas 5 primeiras forças, mais ou menos, né, são as que nos identificam. Elas são fundamentais para definir quem a gente realmente é, né? E elas expressam naturalmente como nós somos. Então, é aquilo que a gente não faz nenhum esforço para expressar. São essas forças. A gente costuma dizer o seguinte, que a assinatura, quando você vai no banco, fazer um cartão de banco e tal, aí ele faz assim, faça aí uma assinatura. Faça aí a segundo tipo de assinatura, assina de uma forma rápida, impõe uma rubrica. Então, eu diria que nós temos uns 3 tipos de assinatura, algumas pessoas mais, né, pode ser que tenham 3 ou 4. Então, vamos imaginar que as forças de assinatura podem ser aí de 1 a 5, mais ou menos de 1 a 5 forças, né, as primeiras 5. Mas, necessariamente, a primeira não é mais importante, a segunda não é... Todas elas são importantes. Por quê? Além da gente perceber o seguinte, como é que a gente é, digamos assim, identificado? Essas são as minhas forças de assinatura. Agora, muito cuidado para a gente não estereotipar, para a gente não achar que força de assinatura é uma coisa... Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que tem a força da criatividade. Então, aí a pessoa assim, lá vem o criativo, olha lá. Tudo esse cara tem uma coisa nova. Então, a gente está estereotipando uma força. E, às vezes, até as pessoas pensam que isso é uma forma de sofrer preconceito, bullying, até no ambiente de trabalho. Então, às vezes, ele está recebendo uma informação que ele não percebe, que estão dizendo para ele de uma força que ele tem. Ele pode receber isso de uma forma errada. Receber isso, poxa, as pessoas aqui não gostam de mim,
eu tenho muitas ideias, tenho boas ideias, tenho umas ideias que talvez não sejam muito boas, mas eu tenho muitas ideias. Talvez essa pessoa esteja, né, talvez num lugar que não precise de tantas ideias. É preciso a gente analisar uma série de coisas diante desse contexto, né? Então, a força de assinatura, ela é muito importante. Entender qual é a força principal, qual é a força, como as pessoas, aquela força com a qual as pessoas me identificam, as pessoas entendem que digamos assim, que eu sou assim. Isso são forças de assinatura, que às vezes podem ajudar e que às vezes nem sempre podem ajudar, às vezes podem atrapalhar. Mais um slide, por favor, porque além da força de assinatura, gente, tem uma coisa muito importante, tem um errinho aí na combinação, que é a combinação de forças. Como é que essas forças se combinam? Como é que elas se organizam? Dizem os cientistas que existem mais de 5.100.000 tipos de combinação de forças. Então, como é que essas 5 forças se combinam? E mais um slide, professor, para a gente voltar nessas questões, que é como é que são as forças de situação ou forças fásicas? São aquelas forças que estão depois da quinta, estão entre a sétima, estão até entre a 10ª, até a 15ª você encontra força de situação. São forças que não estão muito claras, que não são muito fortes, mas que a gente puxa essas forças, que a gente saca essas forças de dentro da gente quando isso é necessário. No momento como esse, por exemplo, de crise, às vezes vão aparecer muito mais as forças de situação, as forças fásicas, essas forças que dependem da fase que a gente está passando, do que propriamente as forças com as quais a gente se identifica. Não é isso, professor Emerson? É isso, Mário. E aí, só para ilustrar aqui, talvez você esteja vivendo agora o teletrabalho, né? E o home office com a dificuldade de lidar com isso, estar distante das pessoas. E é quando você sofre muito com isso, talvez a tua dificuldade, fale também sobre a sua força. Você tem tanta conexão, tanta necessidade de estar com as pessoas, que a ausência disso, o obstáculo, faz aflorar aí a dor. Então, às vezes, até mesmo o teu sofrimento, a tua dificuldade, ela fala da tua força. Então, note o que você está mais sentindo aí de dificuldade nesse momento, que indiretamente isso tem a ver com alguma força que você não está conseguindo expressar. Talvez a força da liderança, você está longe das pessoas, não consegue liderar como você gostaria de estar liderando. Talvez a força da autorregulação, você está tendo dificuldade aí de lidar com uma série de intromissões, né, no seu dia a dia. Então, tem várias formas da gente ter os insights sobre a força, seja sobre a dificuldade que você tem. Uma outra forma também é perguntando deixa um pouquinho o teste de lado e pergunta para as pessoas que mais te conhecem quais são as forças que elas mais percebem em você. Talvez você tenha alguns insights também que vão ajudar você a trazer esse autoconhecimento. Faz sentido, Mário? Emerson, faz todo sentido, e ainda mais neste sentido, nesta questão. Nós temos, no primeiro vídeo, a gente falou da conexão, que tem a ver, não vamos esquecer, a psicologia positiva vai estabelecer um modelo de bem-estar e felicidade, que é o PERMA. Dentro dele, a principal força, tá, seria o de relacionamento, o de amor, a humanidade que eu tenho. Que foi o que Emerson falou. Hoje em dia, uma das coisas que mais está afetando as pessoas justamente é o relacionamento, é a conexão. Eu quero sair com os amigos, eu quero encontrar, eu quero abraçar minha avó, minha mãe, mas por cuidado, agora eu não estou podendo lidar. E isto é uma circunstância difícil. Então, para que neste caso se aplica as forças? Eu ver o que eu vou precisar usar para poder lidar com isto, porque suponhamos criatividade. Ok, é uma força que não conta, mas a criatividade me leva a buscar outras opções para chegar a um objetivo pela qual eu estou tendo um obstáculo. Ou seja, neste momento, entender, não posso abraçar a minha mãe e meu pai e meus irmãos, tá ok? Não posso fazer uma presença física, mas aquilo é um valor importante para mim, por isso dói. Mas qual força eu posso usar? Como eu posso
aumentar a minha conexão. Aí você primeiramente precisa se a autorregulação é você regular essa situação, poder observar qual que é o objetivo e o que tem a ver a criatividade que eu mencionei. Como que eu posso atender isto mesmo não estando fisicamente? Nós estamos onde? Em que momento? Momento VUCA, que o Ricardo falou, temos tecnologia disponível, temos isto para nos conectarmos. Como que será isto criarmos encontros virtuais que a gente não pode? Como que eu falei para as minhas irmãs e irmãos hoje, ó, café da manhã juntos. Olha só, a gente não tomava café da manhã, mas cada um tá com um copo dele e tem várias maneiras. Eu mesmo? Não, não é o mesmo. Mas pelo menos a gente está vendo. E com estas atitudes de atuar de maneira diferente e ver é que eu vou conseguir passar e conseguiremos passar por esta situação numa melhor versão, que afinal é a resiliência, não é isso, Emerson? Mário, você deu um exemplo incrível aí da combinação que o Ricardo vinha falando, né? Então eu quero me conectar, eu tenho essa virtude, digamos, da conexão, da empatia, da bondade, não estou conseguindo. Então, olha de novo o teu teste com as suas forças, né? As suas forças da assinatura as 5, olha aquelas intermediárias, as fásicas, e aí começa, como o Ricardo falou, tem 1 milhão de combinações. Então, juntar aí, como o Mário comentou, eu posso trazer a criatividade para pensar uma forma diferente de me reunir, eu posso trazer a autorregulação, então segurar um pouco a minha vontade de me relacionar, então autocontrole, né? Eu posso trabalhar autoliderança, enfim. Então, isso abre para a gente, como o Mário falou antes também, uma série de coisas que a gente pode fazer dentro da gente. Eu não posso mudar o mundo lá fora, mas olha quantas coisas dentro de mim eu tenho que eu posso começar a manejar, a combinar. Isso me abre tantas possibilidades. E aí a gente começa a ficar otimista, que é uma outra força, esperançoso, uma outra força, ter fé, que são as forças da espiritualidade, da virtude, da transcendência. Então, olha como é que essa combinação é tão bonita, né, Mário e Ricardo? E aí, só para agregar a isto que o Emerson falou, tudo isto é transformação. Isto é resiliência. Por quê? Veja só, antes, porque não tinha este contexto, esta circunstância difícil, eu levava e talvez até eu nem dava tanto valor para que eu tinha, como, por exemplo, para os relacionamentos, para a liberdade que eu tinha de ir. Então, agora eu estou me modificando dentro disto, a isto nos referimos, o que eu tenho é poder sobre mim, e me transformar. Então, na verdade, o Covid passa a ser uma oportunidade para lidar com estas crises, com estas circunstâncias, que a vida está composta delas. Então, tem uma questão agora muito séria, tá? Que é para considerarmos que a gente agora está entrando em um outro modelo. E assim, aquela questão, vamos falar, voltar à normalidade. Se você está falando voltar à normalidade, ao mundo que você conhecia, aparentemente tudo indica que aquilo já não vai voltar depois deste modelo. Mas teremos um mundo VUCA, não é, Ricardo, que vai estar nos regendo, que nos dá estes benefícios, e é o que está aí. E mais que nunca, as forças de caráter precisaremos desenvolver para passarmos por esses desafios. Exatamente. E o que é fundamental a gente entender nesse momento em que a gente está vivendo? Né? A gente está voltado para dentro de casa. Voltar para dentro de casa é um simbolismo de voltarmos para dentro de nós mesmos. Né? Então, é uma oportunidade de trabalharmos o autoconhecimento. Conhecer as nossas forças é para que a gente possa trabalhar melhor no nosso autoconhecimento. É para que a gente possa trabalhar melhor com aquilo e lidar melhor com as situações que o mundo nos impõe. Então, é o momento da gente entender essas forças, como é que elas se combinam, como é que elas se conectam e como é que eu posso colocar essas forças e essa minha forma de ser a serviço desta situação que eu estou vivendo, seja no mundo do trabalho, seja na vida pessoal, seja em qualquer situação em que a vida me coloque.
Então, entender essas conexões é muito importante. Entender qual é a sua força de assinatura, ou sua força principal, ou suas forças principais, que é a forma como o mundo te identifica, também é muito importante. Esse entendimento e essa ampliação do autoconhecimento vai fazer com que a gente possa lidar melhor com essas situações e essas, às vezes, dificuldades, e às vezes com até as coisas boas também. Porque quando a gente se conhece melhor, a gente lida melhor com toda e qualquer situação. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas como é que eu posso trabalhar isso? Por onde eu posso começar a trabalhar? Eu devo trabalhar das últimas? Eu devo desenvolver as piores? Não. A ideia é que você comece a desenvolver aquilo que é melhor em você. Isso é fundamental. Comece, se você quer desenvolver, desenvolva aquelas forças em que você digamos assim, que mais aparecem em você. Desenvolva as 5 principais. Desenvolva as 6, as 7, as 8, se você adorar as 8, não tem problema. Mas se vai começar a trabalhar, comece a trabalhar por aí. E para a gente entender como é que essas forças se organizam e como é que elas nos ajudaram ou nos atrapalharam durante a nossa vida, a gente também vai ter uma tarefa de casa para hoje. Assim como a tarefa de casa na semana passada foi fazer o teste, quem está nos assistindo pela primeira vez e não fez, pode fazer o teste, voltar na semana que vem com o teste, assistir de novo esse nosso encontro, e quem já fez vai ter uma outra tarefa de casa, não é isso, professor Mário? Vai ter sim, e tem a ver com isto. Então, podemos começar a observar como que muda o otimismo que o Emerson falou, a esperança, como que eu começo a fazer desta situação, desta ameaça, uma grande oportunidade, ela alavancar de estar na minha melhor versão. Para quê? Para que no meu entorno, não precisa ser no mundo, no meu entorno, no meu lado, o que eu tenho mais valor para mim é a minha família, para poder entregar a minha melhor versão, o meu florescimento. Este conceito de florescimento é da psicologia positiva. E quando a pessoa começa a florescer, quando ele vive pelas suas virtudes. Ao viver pelas suas virtudes também, você alcança um nível, um estado de bem-estar, tá ok? Então, veja, eu particularmente tenho tido umas experiências em relação a isto, tem a ver com a tarefa, e é assim, vou perguntar para alguns clientes, como que você está? Ele está numa dificuldade, ele está confinado, e vai falar, estou tão tranquilo, tão bem, que isto me preocupa, isto é estranho, isto é desconhecido. Vejam só, estar bem é desconhecido para ele, tá ok? Então, chega um momento que agora, uma das questões que a gente vai usar é a atenção naquilo que funciona, onde que eu me sinto bem, para com isto se constituir um estado onde eu estou e onde eu estou vivendo. Mas para que este estado? Para que deste lugar, deste estado que eu reconheci, vivi, eu vou assumir e eu vou começar a que ele comece a se destacar mais para lidar com as coisas que não são fáceis, com as circunstâncias. Então, é diferente eu sair deste estado, descer um pouquinho aqui, vou resolver, mas lembrando que meu estado é o estado de bem-estar. E isto é necessário. Para isso, a gente tem algumas coisas que aprender, a gente precisa conhecer estas forças, estamos começando aí, ter uma habilidade e uma atitude. Então, a tarefa vai ser isto. Qual é a experiência você viveu? Qual foi o momento para você máximo em toda a história da tua vida? O que te marcou? Tenta desenvolver este conceito, relembrar e ver quais são as forças que você aplicou para que esse mesmo estado que você viveu naquele momento, você traga, resgate, e você comece como uma planta,
começar a regar, colocar adubo e ele vai crescendo, para que esse seja teu estado, tá? Esclarecendo, já falamos, vão ter as circunstâncias. É bem mais fácil poder ver as circunstâncias desde um lugar, sabendo que meu estado, meu natural, e aqui eu assumi, e aqui eu estou construindo, é um estado de bem-estar. As circunstâncias, sim, são parte, fazem parte. Então, a tarefa é esta: escreva, detalhe um evento, uma circunstância, ou dois, ou três, pela qual você pode falar: este meu estado é isto que eu quero levar. E pense, o que neste momento que eu estou te propondo, o que você está pensando a respeito? Isto é besteira, isto é difícil, isto não existe, isto já faz parte do teu autoconhecimento. Porque nós estamos falando de coisas que sim são possíveis. Nós estamos falando das ciências. E as ciências não estudam, não identificou algo que não possa ser intervido, modificado. Isso que a gente falou, você já está se modificando e olha só o válido, para você estar numa melhor versão. Porque estar em melhor versão já é algo diferente. É natural no ser humano brigar, não quero algo diferente, eu não quero mudar. Então, aqui a proposta é, não, vamos estar num estado melhor, numa versão. Emerson, você quer agregar mais algo em relação a esta tarefa que eles vão fazer? Ricardo, porque estamos concluindo este segundo encontro. Queria comentar assim, aqui para esse momento ainda, saboreie um pouco esse exercício. Não é uma tarefa só mental. Então, se a gente pudesse fazer isso em 1 minuto, acesse agora, né? Toma uma respiração profunda, né? Sentado na cadeira aí com os 2 pés no chão e se permita se lembrar de uma situação no passado em que você superou uma adversidade, um obstáculo, uma crise, que você foi vitorioso. Se permita saborear esse momento de novo, né? Dessa conquista. E como se você estivesse entrando na máquina do tempo, voltando nessa situação que no início talvez tenha sido dolorosa, desgastante, preocupante. E aí agora se permita perceber o que você fez, que recursos que você utilizou para acessar essa situação, lidar com essa situação e superá-la. Talvez aí você possa começar a antever um pouco da coragem, um pouco de liderança, um pouco de tomada de perspectiva, quem sabe humildade, pedindo ajuda de outras pessoas, pedindo até ajuda de um terapeuta, quem sabe trabalhando a sua espiritualidade, a sua transcendência, a sua fé. O que surgiu aí? Quais foram os recursos que você utilizou? Saboreie esses recursos. Autoconsciência. E ao respirar, internalize, traga de novo para você esses recursos que foram tão importantes, são seus poderes, da sua coragem de enfrentar, a sua empatia de estar com outras pessoas, a sua transcendência. Acesse esses recursos, saboreie e tome posse. Inspirando, tome posse. Propriedade, eles são seus, são suas forças. Permita que essas forças, acessando essas forças, e somente a sensação de poder pessoal, de autocontrole, de senso de confiança de que você é capaz de lidar com as crises e adversidades. Faça mais algumas respirações no seu tempo. Isso. Guarde essas lembranças, esses recursos bem dentro de você. Faça um sinal aí, ó. Um sinal de força, um sinal de propriedade. É meu. E agora, entregue isso para o universo. Agradeça a você mesmo por ter passado por essa situação e vencido. E agradecemos a vocês por estarem conosco aqui e poderem saborear ainda mais essas atividades essa semana. Muito obrigado, Mário e Ricardo. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana, onde estaremos na aula 3. E se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui desta aula. Aí embaixo tem os links, a gente vai colocar todos os links. Participe, se agregue, conecte-se. Um grande abraço. É isso, Ricardo? É isso, eu queria pedir ao professor só para reforçar, colocando aquela transparência da tarefa de casa para quem ainda não entendeu totalmente. Vamos entender agora
com o slide aí bem clarinho. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pensar e vão escrever histórias de vida onde, primeiro, vocês tiveram aí sucessos, obtiveram, chegaram onde vocês queriam. E outro tipo de história são histórias em que você teve aprendizado, são histórias em que você talvez tenha passado por algum tipo de sofrimento, mas que você saiu dali aprendendo alguma coisa. E vamos olhar para essas histórias onde a gente obteve sucesso e onde a gente obteve aprendizado e pensar que tipo de forças que naquele momento estavam atuando para que eu obtivesse sucesso, para que eu obtivesse aprendizado. Como é que eu trabalhei com essas forças que eu tenho? Como é que elas se combinaram nesse momento? Como é que as minhas forças de assinatura atuaram naquela ocasião? E não pense em força de assinatura como a número 1. Não, pode ser uma delas ali, uma das 5, 6 primeiras. Então, a nossa tarefa é essa. Eu quero dizer para vocês que também estamos muito agradecidos de contar com a presença de vocês todos aqui mais uma vez. Dizer que é um prazer estarmos aqui, interagindo com o professor Mário do Paraguai, com o professor Emerson, que está em São Paulo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, e nós estamos fazendo desse momento a possibilidade de nos conectarmos com vocês em todos os lugares onde vocês estiverem. Essa é uma forma da gente também trabalhar as nossas forças para que a gente possa fazer conexão e ajudar com que todos possam criar resiliência nesse momento que a gente está vivendo e na vida como um todo. Quero agradecer a todos, deixar também, dizer que nós vamos deixar os nossos endereços de e-mail, estamos sempre colocando aí no chat também os nossos endereços de e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem nos escrever, podem nos acionar através desses endereços. Tivemos, então, hoje o nosso segundo encontro, vamos ter o terceiro na semana que vem, o quarto, e, como disse o professor Mário, uma surpresa que será o quinto encontro, que depois a gente fala deles. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Abraço.